Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos em tempos de Quaresma e chego até sua casa para convidá-lo à leitura orante deste quarto domingo do tempo da Quaresma, dia 19 de março. Os textos aqui são bastante salpicados, senão teríamos que escolher 41 versículos cursivos e o nosso tempo é muito limitado. Então, vamos fazer nossa leitura orante sobre a fórmula mais breve. João, bastante recorrente, o quarto evangelho de João nos tempos da Quaresma. João 9, versículos 1, aí se dá um salto para os 6 até 9, outro salto de 13 até 17, e mais um último salto, 34 a 38. Mas eu indicarei na medida da leitura. É a cura do cego de nascença. Jesus, ao passar em um lugar próximo ao templo, viu um homem cego de nascença. Viu-o na sua cegueira. Então, cuspiu na terra, fez lama com saliva e aplicou-a sobre os olhos do cego. E a ele Jesus disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claramente. Os vizinhos então e os que estavam acostumados a vê-lo antes, porque era mendigo, diziam: não é esse que ficava sentado a mendigar? Alguns diziam: é ele. Diziam outros: não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Agora eu passo para os versículos, do versículo 9 passo ao 13. Conduziram o homem que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fizera a lama e lhe abrira os olhos. Os fariseus perguntaram-lhe novamente como tinha recobrado a vista. Respondeu-lhes: ele me aplicou lama nos olhos. Lavei-me e vejo. Diziam então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador realizar tais sinais? E havia cisão entre eles. De novo disseram ao cego: que dizes de quem te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Passo do versículo 17 para 34 agora. Responderam-lhe: tu nasceste todo em pecados e agora queres nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado. Encontrando-o, disse-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu o vês, é quem fala contigo. Exclamou ele: creio, Senhor. E prostrou-se diante dele. É este, meu irmão, minha irmã, o texto ou a palavra do Evangelho deste domingo 19 de março, quarto domingo do tempo quaresmal.
São, como já expliquei, são textos, começam, continuam, dá-se um salto para outros versículos, até chegar à sua parte conclusiva. Mas vamos explicar. Jesus viu um homem cego de nascença. Nos evangelhos, todas as limitações humanas têm um sentido e também qualidades que transcende o horizonte apenas físico. No caso deste cego de nascença, o seu problema não era apenas e tão somente oftalmológico, cegueira física. Naquele ambiente cultural, o cego é o homem que não sabe, ou mulher, o norte e o sul. Chamavam também de uma pessoa imersa nas trevas, na escuridão, e de nascença. Até os discípulos, embora não tenha sido um texto lido, perguntaram quem pecou, porque era assim que se interpretava, ele ou os pais. Alguém deveria pagar alguma conta moral. Mas para nós interessa a relação de Jesus com aquele cego. Estou agora no versículo 6, cuspiu na terra, fez lama com saliva e aplicou-a sobre os olhos do cego. Para nós parece repugnar. Naquele tempo, pensava-se que na saliva havia também o espírito da pessoa. Saliva tem vitalidade biológica. Para eles, naquela época, a terra não. Então, Jesus conferiu vida ao que não era portador de vida e passou nos olhos para que aqueles olhos cegados se tornassem realmente portadores da luz. Assim se pensava naquele tempo, identificadores. Quem vê, confere rumo, direção, traços, esperanças, objetivos, sabe onde quer chegar. Foi, lavou-se. Lavar, purificar, é associado com batismo. João escreveu o quarto evangelista para leitores dos anos 95. Ele não escreveu para biografar fatos do passado, mas para suscitar no presente do seu tempo atitudes de fé. Se a saliva é portadora do espírito da pessoa, aqui portador do espírito de Jesus. Jesus falou, vai e lava-te. Ele ouviu a palavra, foi, lavou-se. Algo transformou. Essa nova realidade ficou inteiramente é sinal da inteireza da transformação pela qual passou aquele cego. Que dizes? A resposta dele, cego, é um profeta. Mas ainda não tinha se encontrado com Jesus, e eu já passo para o versículo 34, ou os versículos 34 a 38. Vamos lá? O cego respondeu, testemunhando, para mim é um profeta. Profeta faz lembrar aqueles antigos, nesse caso, Elias e Eliseu, que foram também homens da palavra, mas homens que operaram prodígios. O profeta é aquele que age em nome de Deus, que é portador da palavra de Deus nele presente. O que ele faz, ele o faz sustentado pela presença do Espírito de Deus no profeta. E aquele profeta, Jesus, digamos assim, pois que era assim que ele o interpretava,
Aquele profeta, Jesus, era portador do Espírito de Deus, e era, mas ainda o via como um profeta. Vamos observar um pouco mais. Jesus ouviu dizer que o haviam expulsado, testemunhado. Ele testemunhou e encontrou a rejeição, a expulsão. Vamos dizer a perseguição, como acontecia a outros cristãos do tempo em que foi escrito o Evangelho. Por causa de Jesus, uns aderiam, outros duvidavam. E o Evangelho de João, do início ao final, tem sempre esta dúplice confrontação. Uns se convenciam, outros enrijeciam a própria percepção. E aqui, Jesus o encontrou. Quem crês no Filho do Homem? Agora não é reconhecer apenas que é alguém capaz de prodígios, um profeta. Crês no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu creia? A palavra crer não é simplesmente um convencimento psicológico. É uma opção de vida, é uma adesão a uma pessoa. E aí Jesus, a resposta, tu o vês. Agora ele é capaz de ver, né? O nosso cego de nascença. É quem fala contigo. Eu creio, Senhor. Opa! É muito mais que um profeta. É Senhor. Para reconhecer como profeta, bastaria aceitar o milagre, o prodígio, a realização, o admirável. Agora, Senhor, crer e envolver a inteireza da vida no ato de crer e seguir a pessoa de Jesus, e isso vai empenhar despojamento de tudo aquilo que distancia dele, do Senhor. Outros senhorios cederão lugar a este. Eu creio, Senhor. É isso que o tempo da Quaresma está a nos pedir. Sermos capazes de reconhecer a presença do Senhor, despojar-nos daquilo que nos distancia dele e retomar o caminho do seguimento. Vamos à segunda parte, meu irmão, minha irmã, da leitura orante desse quarto domingo, ou para este quarto domingo do tempo quaresmal. É o capítulo 9, 1, 6 a 9, 13 a 17, 24 a 27, 34 a 38. Vamos saltando esses textos do tempo pascal, têm lá suas criatividades. Mas mais do que capítulo e versículos, são cenas. Antes, porém, dado que queremos orar, vamos nos concentrar, fechar os olhos, buscar uma posição que favoreça o recolhimento. Respirar profundamente, ainda não é oração, mas estamos preparando o corpo, a mente, a interioridade para orar. É com o corpo que oramos, não temos outro meio. Respire profundamente, pois, uma vez. Lentamente, volte a respirar, inspirar primeiro,
expirar depois. E agora, uma oração, juntos. O Espírito de Deus esteve com o autor do quarto evangelho, o evangelista. Que venha participar agora, que venha orar conosco. Somos leitores. Vem, Espírito de Deus, és a energia, a força, a graça, a vida que procede de Deus mesmo. Incute em nossa mente, nossa inteligência e nossos afetos a sabedoria que trazes desde Deus. És o próprio Deus. Que transborde em nós a disposição a acolher a vontade do Pai. Que transbordem em nós as motivações a seguir Jesus Cristo. E que nossa inteligência e nossa liberdade acolham a palavra do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos imaginar agora aquelas cenas. É como se relêssemos o texto. Aqueles movimentos, aqueles olhares, aquelas palavras do próprio Senhor e do cego que passou a ver e deixou-nos seu testemunho de fé. Vamos tentar imaginar um cego e mendigo, junto ao pórtico do templo, ao grande arco, construção majestosa, imensa, pedras artisticamente elaboradas, enormes, pesadas. Quanto gênio humano para colocá-las, transportá-las, colocá-las, posicioná-las. Quanta inteligência. É admirável. E o Senhor também contempla, quem sabe, tudo aquilo, mas os seus olhos se fixam menos na grandiosidade das edificações e mais na dor do cego que mendiga. É cego, não sabe para que direção olhar, que rumo tomar, que escolhas fazer. Está lá depositado. Vamos observar o Senhor a se aproximar dele. Cuspir é este o verbo que lemos há pouco. O Senhor com terra na mão, saliva que coloca, aquela pequena lama. Aquele pouco de lama, poderíamos nos enojar, nos repugnar, mas estamos na mente daquela época, na mentalidade, na interpretação, no estilo, nos hábitos. E o Senhor está a passar nos olhos daquele cego aquela lama. A lama faz lembrar a criação. Lá está um homem sendo recriado. Vai lavar-te. Tente olhar o Senhor a dizer, e aquele cego, sem rumo, alguém o conduz e o leva. Vai até lá. É uma piscina lá, próximo da cidade, muito próximo. Uma fonte generosa de água que de lá jorra. E ele se lava. Tente observar. Toma da água nas mãos, enconcha e lava. Seus olhos se abrem. Ele olha no entorno, ouve, contempla edificações bonitas, natureza,
algum pássaro que talvez ele saiba agora o que é. Quanto maravilhamento! De um lado, quanta festa. Mas tente observar também aqueles que duvidam, que têm olhares malévolos para a alegria daquele, olham com dureza, com desaprovação, talvez também feridos na sua inveja, na sua raiva, no seu poder religioso. Parece que olham, dá para ser agraciado por Deus sem precisar participar de tantas regras e tantas imposições, daquelas estruturas que oprimiam. Tente ver os fariseus a se aproximarem e perguntar àquele cego: que dizes de quem te deu a ordem de ir lavar os olhos lá na piscina? O que pensas? Ele não sabe quem é, mas ele observou, ouviu, acolheu a palavra, pôs-se em movimento. É um profeta. Tente observar os gestos daquele homem. Já nascera cego. Isto significa, para a mentalidade da época, naquele tempo, assim se pensava, que já nascera rejeitado por Deus. Era assim que se interpretava. E os que contemplam todas aquelas cenas estão a concluir: este não era rejeitado por Deus. E aquele que veio dizer que era para se lavar na piscina traz mensagens que suplantam quaisquer poder das trevas, quaisquer poderes que cegam a mente e a inteligência, os olhos e a sensibilidade. E aquele que era cego está a dizer: foi ele. Ele me disse, eu fui. Mas tente observar um pouco mais. Jesus se encontra com aquele que agora vê. Crês? És capaz? Estás disposto? Vamos tentar observar e ouvir, quem sabe, aquela pergunta: quem é, Senhor, para que nele eu creia? E o Senhor está aí, a lhe repetir. Está a lhe repetir: sou eu. Tu vês, falo contigo. Vale a pena ver a reação, os olhos que brilham e aquele que era cego. Eu creio. Agora, vamos pôr o nosso nome e a nossa história lá naquele cenário. As minhas cegueiras talvez não sejam oftalmológicas, mas quem sabe egoísmos que ainda não venci, que não me permitem ver quão grande é a bondade de Deus comigo, ou que não me permitem ver a grandeza das pessoas que me circundam. Quanta verdade, quanta dor, quanto amor há nelas. Minhas cegueiras talvez me machuquem e machucam os outros. As minhas insuficiências, ou meus egoísmos, ou minhas durezas, ou maledicências, ou minhas raivas. Eu até fiz pessoas sofrer, quem sabe? São cegueiras.
Mas lá no templo, Jesus se aproximou do cego. Não foi o cego que procurou. O Senhor se achegou a ele. Talvez o Senhor queira achegar-se a mim, tocar nos meus olhos, na minha face, nos meus ouvidos, na minha boca, para ajudar-me a pronunciar outras palavras, a adotar outras liberdades e ouvir e fazer o que o Senhor me fala. O cego fez, ouviu, fez o que o Senhor lhe falou, foi e voltou, dizendo que o Filho de Deus dele se aproximou e ele crê. Estamos em tempos de Quaresma. O Senhor gostaria de tocar-nos. E talvez esteja a nos perguntar: crês? Faço parte de tua vida. Crês? O Senhor está a esperar pela minha palavra resposta. Agora é a minha oração.